Olá, gente! Vamos a mais um Conversando com Você. E não é somente mais um, é o último programa deste ano. E a gente tem muita gratidão a todos que já estão seguindo a gente, comentando, compartilhando, deixando aí o seu like, as suas sugestões de pautas e de assuntos a serem abordados. E a professora Conceição Vieira sempre trazendo aí abordagens, temas incríveis e que com certeza fazem a diferença em nossas vidas. Esse conhecimento a gente traz hoje no Conversando com Você, com a professora Conceição Vieira. Vem conferir comigo. Olá, estamos de volta com o nosso Conversando com Você. Sem deixar de lembrar que nos assista, participe conosco na nossa APLP TV, no sábado às 10h30 e terça-feira às 20 horas. E não deixe de acessar também as nossas redes, o nosso canal de YouTube e Conceição Vieira, e o nosso Instagram, Conceição Vieira Oficial, e o Facebook também. É importante a sua participação para que a gente possa dialogar, trocar ideias a nível mental e a nível também de troca, de interação. Então, estamos à disposição sempre para qualquer interveniência, para qualquer diálogo, para sugestões de temas, aquilo que você julgar necessário. E nesta oportunidade, nós gostaríamos de tratar sobre um tema que aparentemente nos parece assim complexo, de dizer que nós somos resultados da dialética da organização inacabada, vamos dizer assim, da existência inacabada. E o que isso tem a ver com o período em que nós estamos vivendo? Nós estamos concluindo, fechando um ciclo natalino. Quer dizer, fecha daqui a alguns dias, mas nós precisamos fazer uma reflexão sobre o que é esse ciclo natalino. Então, o renascimento que precisa ocorrer, vamos dizer assim, da dimensão crística, através de cada um dos homens e mulheres que vivem na sociedade. Mas nós somos tão discordantes, horas, no nosso jeito de ser, horas nós afirmamos uma coisa, contradizemos essa afirmativa, então negamos essa afirmativa, descobrimos uma terceira coisa para viver, resultante dessas duas antagônicas, aceitamos um jeito de ser, discordamos e intoleramos para com outros, queremos que as pessoas pensem e vivam com aquela intensidade, com aquela prioridade das coisas que nós priorizamos. E o que essa distorção aparente tem a ver com esse momento? É um momento em que nós precisamos lembrar da solidariedade, nós precisamos lembrar da tolerância e nós precisamos compreender que é nessa diversidade que uma vez lá na frente, em um momento, a unidade se estabelece. Nós somos seres espirituais numa experiência terrena, então precisamos viver essa experiência da forma mais plena possível, mas sem deixar de ser um instrumento de amplitude de oportunidades, ser um instrumento que facilite a inclusão das demais pessoas, ser um instrumento que propicie paz, mesmo com atitudes discordantes, horas pontuais aqui e acolá, com as pessoas, com os movimentos, com as decisões, no nosso lar, no nosso ambiente de trabalho, no nosso país, no nosso estado, mas nós precisamos ir nessa divergência, fazendo a evolução humana, a evolução crescente, que ela se inicia exatamente nessa dialética. Então nós vemos uma oportunidade, tivemos recentemente a oportunidade de refletirmos sobre Engels. Então, e o que é que ele nos remete? Tem três leis, três enunciados, vamos dizer assim, que ele reflete a sua concepção de dialética. Mas essa concepção de mais de 100 anos atrás, do século XIX, tem a ver com aquilo também que hoje a física quântica fala, aquilo que a psicologia transpessoal fala, da necessidade de algo que transcenda essa dimensão material da afirmação e da negativa, da tese e da antítese, da afirmativa e do contrário a essa afirmativa. O que se coloca de transcendência em cima disso?
para que essa dualidade seja diminuta na nossa existência, seja mais aliviada em nossa existência, seja mais comedido também o nosso jeito de enfrentá-la. Precisamos sermos mais inclusivos no nosso jeito de viver. Então, quando a gente muda e cria essa temperança, muda esse jeito de ser, de exclusividade e de achar que o nosso jeito, o nosso pensar é o correto, é o certo, que todo mundo deve pensar assim como nós pensamos. Quando nós mudamos, nós compreendemos que é mais fácil viver. É mais fácil construir aquilo que todo mundo deseja, que é um estado de felicidade. Você não vai ser feliz diuturnamente, constantemente, mas você tem momentos. E esses momentos podem se intensificar, podem lhe levar a esses estados serem cada vez mais prolongados. Então, uma das leis de Engels é de que transformar a quantidade em qualidade. Então, por exemplo, se nós pegamos um copo de água, nós queremos fazer um avanço nessa água, ela no estado natural. Então nós podemos descer intensamente essa temperatura e ela virar sólida, ou podemos intensamente aumentar a sua temperatura e ela virar vapor. Então você qualificou a água com aquela intensidade da sua realização. Então a quantidade parece que é maior quando ela está no copo, mas a qualidade dela foi intensificada, ela foi transformada, ela foi ampliada e assim muitas coisas em nós precisam ser potencializadas, precisam ser intensificadas para que a gente saia do mundo da quantidade para o mundo da qualidade. Então a quantidade de comida, né? E no período natalino como isso nos inspira a extravasarmos, né? Na gastronomia, a comer demasiadamente, as guloseimas que esse momento nos inspira. Mas na verdade nós precisamos de qualidade nessa alimentação, dar um tom a essa alimentação, dar um sentido também inclusivo a essa alimentação, para que ela tenha uma transcendência e uma absorção maior por parte do nosso corpo. E por parte também das nossas emoções, porque elas se alimentam também com a nossa alegria, contentamento ou tristeza. Então vamos parar para um pequeno intervalo com essa primeira lei ou enunciado de Engels e daqui a pouco a gente retorna. E então, que segunda reflexão ele nos traz? Nos traz a reflexão da interpretação do contraditório. Interpretar as coisas contrárias. Quando a gente fala nas coisas contrárias, nós estamos falando daquelas que nós vivemos pessoalmente. Eu posso estar com desejo de alguma coisa que a minha mente não quer. Eu posso estar querendo algo fisicamente que o meu coração não quer. Então nós temos o contraditório já dentro de nós próprios. Então, essa dialética, na sua segunda lei, nos inspira a dizer que é importante fazer a interpretação desse contraditório, porque nos faz evoluir, nos faz avançar. Olha, nós temos o contraditório em nós, imagine nós e o outro. Então, no seio da nossa família, ainda na infância, nós vamos ver as contradições, né? Quando nós temos a relação com o irmão, com a irmã, a contradição daquilo que a gente deseja e aquilo que os pais, a mãe, o pai está pedindo, está ansiando. Depois nós vamos para as relações na escola, aí é que é divergência, aí é que é coisa diferente, cada um pensando, ideando, construindo o seu espaço. E essa contradição se torna cada vez mais acelerada e nós temos que nos adaptar. Só que às vezes a gente fica bloqueado por essa contradição. Então se torna exclusivista, se torna ensimesmado, se torna para dentro, outras vezes se torna querendo convencer as pessoas e as coisas no grito, né? E que a sua opinião é que deve prevalecer. Você vai para o mundo das relações depois externas, no mundo do trabalho, no mundo da sua atividade profissional, quer seja ela como educador, como um padre, como um pedreiro, como um pintor, como um político, né? No exercício parlamentar, no exercício da atividade administrativa.
quer seja um sacerdote, enfim, nas atividades que nós tivermos para realizar, nós veremos que essa divergência sempre ocorre, mas é nessa contradição que nós evoluímos. É na interpretação dessas diversidades que nós chegaremos à unidade. Só que aparentemente nós estamos divergindo, estamos cada vez mais distantes dessa unidade. Então a humanidade, nós vivemos em um corpo terra, em um corpo cósmico, né, em um corpo planetário, e que é esperado da criação um resultado dessa experiência terrena que todos os seres que aqui se encontram passam. Nós temos as nossas experiências individuais, mas há uma espera coletiva dessa vivência. E essa espera coletiva, com certeza, passa por uma construção de uma terra, de um planeta melhor. Melhor em quê? Melhor nas relações, melhor na conservação do ambiente, melhor nas relações humanas, melhor na partilha das riquezas, melhor no entendimento de que nós não somos só matéria e por isso tem que viver 24 horas intensamente vivendo só para a satisfação da matéria. Nós somos matéria, nós somos emoções, nós somos a nossa razão, a nossa mente e nós temos a transcendência, que é a nossa dimensão espiritual, variando a concepção de religião para religião, de jeito esse ou aquele de ser. Mas o que importa é que em essência é uma única coisa e isso é o que importa. O que tudo isso nos leva? Nos leva a propor que a gente construa, dê a nossa contribuição para uma sociedade melhor, mais justa, mais igualitária, com mais oportunidades. Não fiquemos só a esperar que alguém realize por nós essas determinadas coisas. A espera do prefeito, espera do governador, espera da mãe, espera do professor, espera do diretor da escola, espera do presidente da República, mas nós não podemos estar parados esperando. É preciso cada um, mesmo nas contradições, ir fazendo a sua parte, ir contribuindo com a sua parte. Porque tudo começa no um. Será um grande coletivo, mas tudo começa no um. Em cada indivíduo que está vivendo essa experiência no mais distante cantinho desse estado, desse país e desse planeta. Então nós temos responsabilidades individuais, não passamos despercebidos. Por mais que você se esconda, por mais que você guarde as suas emoções, guarde a sua fala, guarde a sua crítica, guarde a sua avaliação, ninguém passa imperceptível. E é nessa junção dessas diferenças todas de conduta, de comportamento, que a gente vai construindo essa unidade coletiva. Então nós precisamos fazer essa reflexão muito intensa nesse período, um período natalino. E quando eu digo que a gente tem uma posição, tem uma ideia e surge uma outra divergente e que isso nos leva a isso que a gente chama de dialética, o encontro dessas diferentes opiniões, que faz nascer uma terceira, que faz nascer uma síntese dessa construção. Então nós temos uma afirmação, temos a negação dessa afirmação e da síntese nos leva à negação da negação. Meu Deus, é um eterno recomeçar. É isso que a gente precisa compreender. Então as nossas atitudes não é assim considerado algo solto, né, aleatório, que nada, não leva a nada, né? O nosso jeito de pensar, tudo tem uma razão de ser, tem uma lógica, tem uma razoabilidade existencial para que aquelas coisas tenham significado, tenham importância. Então tudo é notado, tudo é percebido, tudo é acrescido e desenvolvido nas relações. Nós crescemos, nós ampliamos os nossos conceitos nas relações. Então, a física quântica nos diz hoje assim, na realidade, não existe nada na realidade que não seja observado, que seja observado por alguém e que não tenha a participação do observador. Então, o rio está correndo calmamente. Eu estou a observar esse rio no seu leito. O tempo que eu passo parado, refletindo, olhando para ele, ali já há a minha participação e a minha interferência nele. Então lá foi dito atrás, de uma forma mais materializada, vamos dizer, lá no século XIX. Hoje a física quântica já diz de uma forma mais subatômica. Então fala da matéria, mas fala dessa matéria cada vez mais sutil, mais tênue, energética praticamente, mostrando que tudo tem a ver. Então os nossos pensamentos, é isso que eu quero chegar, as nossas emoções têm a ver com o nosso fazer no mundo.
o nosso pensamento influencia as coisas que estão a ocorrer no mundo. Então, mesmo sem ir para a guerra, o meu estado bélico, de raiva, de ira, de desejar de uma forma odienta que as coisas aconteçam, contribuem negativamente nesse aspecto, para que se acirre cada vez mais as discordâncias, as intemperanças, as intolerâncias no nosso viver, no nosso estado, no nosso planeta. Então depende de cada um de nós harmonizar essa dialética da vida e compreender que tudo isso é nascimento. Então, se eu tenho uma afirmação, uma negação e depois a negação da negação e tudo retoma e nasce de novo, numa nova experiência afirmativa, negativa e numa terceira oportunidade, mostre que a vida é cíclica e que tudo isso é nascimento. Então, cada nascimento desse nos remete a um período natalino, vamos dizer assim. Então, com essa reflexão, a gente fecha mais um enunciado, 2 enunciados de Hegel, nessa oportunidade 2, um no primeiro, 3 formas de se ver, de se encarar esse viver. Mas a gente volta já. Mas em toda essa vivência nossa, eu estou falando de coisas simples, fazendo uma reflexão sobre a simplicidade, para ver que tudo tem o que pensar, tem o que refletir, tem o que somar para o nosso melhor pensar, para o nosso melhor viver. Tudo pode ser leve, depende de como nós enfrentamos. A dor mais difícil, mais sofrida, mais doída, mais atroz, ela depende de como você a experimenta, né? Ela se torna mais tênue e ela vai lhe dando também mais fortaleza para as demais adversidades que a vida lhe oferece. Alguém fica completamente bloqueado, perde a noção do tempo, fica doente, às vezes mentalmente, a partir de uma grande perda, de um grande sofrimento. Outro fica doente emocionalmente. E outros compreendem os processos, silencia um pouco, amadurece e vai compreendendo que existem outras facetas nessa vida, nessa caminhada do contraditório, que nos faz superar as dificuldades e nos dá força para as novas adversidades que a vida tem. Então, e como é que nós vemos tudo isso? Como nós encaramos tudo isso? Então, uma outra reflexão interessante também é dizer que nós vemos aquilo que o nosso sistema de crenças e os nossos conceitos possibilitam. Nós vemos olhar tal faceta do mundo, eu vejo nela, numa alegria, numa felicidade ou numa tristeza, eu vejo aquilo que as minhas crenças, os meus conceitos favorecem eu ver nessa construção do dia a dia, nessa construção existencial, nessa construção do meu visual para com o mundo. O que eu faço do que eu vejo? O que eu faço do que eu experimento? Eu transformo essa experiência, eu transformo essa imagem a partir das minhas crenças e conceitos em algo positivo ou negativo, mas é a nossa realidade. Então a realidade de cada um depende disso. Então é melhor que a gente tenha crenças e conceitos mais nobres para facilitar a nossa realidade, para que a gente enfrente essa realidade com maior discernimento, com maior tranquilidade. Não quer dizer sem sofrer, mas superando esse sofrimento, não ficando parado no tempo nele, embotado, sem conseguir viver o restante da experiência de vida que essa própria vida está lhe propiciando, né? Então eu queria fazer só uma reflexão rapidinha, assim, de uma experiência, de um sonho de um menino que estava conversando com umas velas. Ele acendeu 4 velas. Eu já vi também um sacerdote fazer referência a essa história. Ele acendeu 4 velas, uma lilás, uma verde, uma rosa e uma amarela. E cada rosa representava um estado, uma virtude, uma sensação, um ensinamento de vida que a gente precisa ter guardado no coração e vivido. A primeira vela era o amor. Estava bem fraquinha a sua lâmina de luz. Estava bem frágil, quase apagando. E ele pergunta: quem é você?
Ela responde, eu sou amor. Mas por que você está assim tão fraquinho? Tão morrendo praticamente, acabando, deixando de existir. Eu disse, infelizmente, os homens e as mulheres no mundo atual não estão me dando muita atenção. Eu me alimento daquilo que eles vivem, das experiências que eles têm em meu nome, em nome do amor. No seu dia a dia, no cotidiano, com as pessoas. Como isso está muito difuso, tem pouco falado e pouco sentido pelos homens e mulheres na nossa sociedade, eu estou assim quase me indo e acho que vou morrer. E vai se apagando. A segunda vela é a vela da alegria. E ele pergunta, você está assim tristinha? Quem é você? Eu sou a alegria. Como pode? A alegria é triste. Como pode a alegria triste? Eu não estou lhe entendendo. Ela diz, mas é assim, as pessoas têm vivido pouco alegres. Têm gasto muito tempo nas atividades, no cotidiano, na luta para viver, né? Muitos trabalhos, muito emprego, muita coisa para conquistar material, muita ansiedade. Isso lhe deixa tenso, isso lhe deixa deprimido e não dá tempo de eu encontrar espaço em seu coração. Então, a alegria vai morrendo. Por isso, essa velinha que eu represento, essa luz que eu represento como uma velinha acesa, está diminuindo a cada dia e eu estou morrendo. Então, é preciso ter um renascimento dessa alegria. E ele entristece e vai para a terceira vela nessa experiência sua, né? E nessa experiência terceira, ele diz, mais uma velinha triste. Por que você está assim, se indo, morrendo praticamente? Quem é você? Eu sou o perdão. Mas você está tão triste, perdão. Então, desde lá até do tempo de Jesus, que já ensina que perdoasse, o Pai Nosso falando perdão, tudo falando perdão. Então, por que você está tão triste assim? Porque não existe isso no coração das pessoas. Eu estou ausente dos corações das pessoas. Tudo é vingar. Tudo é revidar. Tudo é isolar, tudo é cancelar, para falar moderno, tudo é extinguir aquilo que é diferente. Só intolerância, não há perdão. Se não há perdão, eu não tenho como viver, eu estou morrendo. Então, é preciso ter ser regada essa experiência para que cada um de nós se fortaleça. Ele dá uma outra volta e vê a quarta e última vela. Essa vela estava mais forte do que as demais. Ele disse, quem é você? Ela disse, eu sou a esperança. E como você vive? Ela disse, eu estou muito abalada. Estou quase igual às demais minhas irmãs. Mas eu tenho determinação, porque de mim depende a vivência de todas elas e de todas as demais pessoas. É na chama da esperança que ainda as pessoas depositam aqui e acolá o seu coração, a sua mente. Às vezes esperam coisas que não têm tanta força para deixá-los numa experiência nova de vida. A esperança de ganhar algo material, a esperança de um retorno, mas há a esperança também de dias melhores. A esperança de conquistar novas experiências de vida. Para que essa esperança ocorra, se materialize em experiências de vida, as outras irmãs velas voltarão, ressurgirão com energia. Porque a esperança me leva à realização do amor. A esperança me leva a ter um coração mais alegre. A esperança me leva a compreender a necessidade do perdão. E esse é o período que nós estamos a viver. E esse sonho maravilhoso dessa criança nos deixa uma inspiração divina, mas não experiência terrena. É divino palpável, é divino possível de ser vivido. Não é divino de coisas complicadas, que nem todo mundo merece, que nem todo mundo tem. Não, essa divindade é possível para todos e para todas. É possível para você, é possível para mim, é possível para o somatório de homens e mulheres em nossa sociedade. Tenhamos esperança, então, de dias melhores em nosso estado, de avanços cada vez maiores e conquistas, de um estado referência para o nosso país, referência em paz,
referência na busca do desenvolvimento, referência no crescimento, no desenvolvimento humano. Se o desenvolvimento é humano, todas as demais coisas vêm no entorno desse desenvolvimento, porque o desenvolvimento é integral. Por ele passam todos os demais níveis de desenvolvimento ou de crescimento. Então vivamos essa experiência e no nosso país também. Um momento de esperança, esperança de dias melhores, esperança da solidariedade, esperança da fraternidade, esperança da inclusão entre homens e mulheres, esperança no perdão, esperança da conquista de que o Brasil seja uma referência para o nosso planeta, para o nosso continente e fazendo esperançar o coração de cada um dos seus filhos e filhas. Um beijo no coração e até o nosso próximo encontro. Viu só que conteúdo incrível? E você, o que é que você achou desse primeiro ano de programa? Bom demais, né? Nós temos o nosso programa aí sendo veiculado aqui na APRP TV todos os sábados às 10 horas da manhã e também com reprise nas terças-feiras às 8h30 da noite. Você não pode perder, hein? Afinal de contas, é sempre conversando com você. Até a próxima!